Olá, meus queridos alunos! Olá, você que mais uma vez está prestigiando o nosso canal Quimicando com Kaká! Seja muito bem-vindo a mais uma super videoaula de Química! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Você que está prestigiando aí o Quimicando com Kaká. Hoje, nesta nossa viagem maravilhosa pelo mundo da físico-química, continuaremos trabalhando com a parte de eletroquímica. O assunto de hoje é eletrólise. Vamos falar sobre eletrólise ígnea e eletrólise aquosa. E aí, tá preparado para esse assunto? Um assunto muito bacana, hein? Onde nós vamos resgatar aquilo que nós vimos na aula anterior, nas aulas anteriores, né? De óxido redução e também de pilhas. Vamos nos lembrando que as pilhas tão conhecidas, nada mais são do que reações de óxido redução espontâneas, ou seja, vai possuir uma diferença de potencial, uma DDP, sempre positiva. Já a eletrólise é uma reação não espontânea, é um processo não espontâneo, logo teremos o DDP, a diferença de potencial negativa. Então, a partir das diferenças de potencial, como nós vimos na aula anterior, é possível determinar se uma reação é ou não espontânea. As pilhas serão sempre espontâneas, terão sempre o DDP positivo. Já a eletrólise, o DDP negativo. E na realidade, você está forçando um processo que não aconteceria espontaneamente. Mas no nosso dia a dia, será que nós encontramos a eletrólise com muita frequência? Galera, sabe quando você coloca, por exemplo, o seu celular para carregar na tomada? Pois é, você está promovendo aí uma eletrólise, porque você está recarregando a bateria do seu celular. Na realidade, a bateria do seu celular ela se esgota num processo espontâneo, aí você coloca na tomada lá para que ela se regenere e quando você tira da tomada, o processo volta a acontecer espontaneamente, ou seja, a pilha, a bateria está carregada. Viu que bacana? Então a eletrólise está muito presente no nosso dia a dia. E para a gente dar o pontapé inicial nisso, vamos pegar as primeiras definições e aquilo que a gente vai trabalhar nesta aula de hoje. Olha só, eletrólise. Primeira coisa que eu já acabei de dizer, fenômeno não espontâneo, ou seja, a diferença de potencial será menor que zero, ou seja, vai ser negativa, ok? Corrente elétrica produz uma reação química. Lembra que na pilha, ao contrário, a partir de uma reação química, nós produzimos uma corrente elétrica. É um processo utilizado industrialmente para obtenção de diversos materiais. Sabe o alumínio que a gente usa para a fabricação de panelas, por exemplo? Pois é, o alumínio ele é obtido a partir da bauxita. A bauxita, que vocês podem observar aqui, um exemplo da bauxita, né? A bauxita, ela sofre um processo de eletrólise ígnea, onde nós temos a produção do alumínio. Então o alumínio, num processo chamado de aluminotermia, né, ele vai ser fundido, né, a bauxita vai ser fundida e passa por um processo eletrolítico. Então o alumínio é obtido a partir de uma eletrólise, a eletrólise ígnea, que nós vamos explicar daqui a pouquinho para vocês. Perceberam? Então a eletrólise, ela promove a formação industrialmente de muitas substâncias. A soda cáustica é uma outra substância obtida a partir da eletrólise aquosa, né? A eletrólise em meio aquoso do sal de cozinha. Enfim, existem muitas substâncias, materiais que nós usamos no nosso dia a dia. Um outro processo interessante é o processo da galvanoplastia, a partir do qual você tem lá, por exemplo, quando você vai comprar uma bijuteria, né? Uma bijuteria que está recoberta por uma fina camada de prata, uma fina camada de ouro, né?
nós temos então ali um processo de galvanoplastia que fez com que estas joias maravilhosas, né, ficassem cobertas por aquela fina camada. Então isso se chama eletrodeposição, que também é um processo eletrolítico que nós vamos explicar para vocês aqui na nossa aula de hoje, ok? Processo da galvanoplastia. Beleza, galera? Então, mais um item importante então, o que nós vamos estar trabalhando? A eletrólise ígnea, aplica-se uma corrente elétrica no material fundido, ou seja, a gente tem que fundir o material, né? Derreter ele com uma temperatura bastante alta e aplicamos uma corrente elétrica para que o processo eletrolítico aconteça. E falaremos sobre a eletrólise em solução aquosa, que vai ocorrer em temperatura ambiente. Né? Aplica-se uma corrente elétrica no material dissolvido em água, então eu não preciso aquecê-lo a temperaturas muito elevadas, né? Não preciso aquecê-lo a temperaturas elevadas, porque ele vai estar dissolvido em água, beleza? Então esses são os dois tipos de eletrólise que nós vamos trabalhar. Só lembrando que a eletrólise ígnea é uma eletrólise que precisa de um consumo bastante grande de energia, né? Porque nós vamos ter que aquecer aquela substância, vamos ter que derreter essa substância para que o processo eletrolítico aconteça. Tudo isso você vai estar sacando nesta nossa super videoaula de hoje, aqui no canal Quimicando com Kaká. Já fez a sua inscrição? Como não? Ainda não fez sua inscrição? Pois faça a sua inscrição no nosso canal e receba as nossas atualizações semanalmente. Você também, uma dica, você pode nos seguir aqui no @quimicandocomkaká do Instagram, olha aí, @quimicandocomkaká do Instagram, beleza? Bora lá então com o nosso primeiro bloco desta aula. Vamos falar sobre eletrólise ígnea. Vem comigo! Pois é, galera, vamos então falar sobre eletrólise. Vamos brincar com esse assunto bacana, importante e que, olha, tem sido muito pedido nos últimos anos aí nos principais vestibulares e também do Enem. Nós vamos começar falando sobre a eletrólise ígnea. Ígnea, lembra o quê? Né? Está relacionado com temperatura alta, né? Ígneo, está relacionado com fogo. Tá? Então, uma temperatura elevada, nós vamos, através de uma elevada temperatura, nós vamos derreter, nós vamos fundir o material. Então a ideia é a seguinte, olha só, na eletrólise ígnea, vamos partir do sal de cozinha. Um exemplo clássico para entender bem essa eletrólise é a eletrólise ígnea do sal de cozinha. Então, NaCl. O NaCl sólido, nós aquecemos esse NaCl e vamos fundi-lo. Para você ter uma noção, nós precisamos de uma temperatura de aproximadamente 900 graus Celsius para conseguir fundir o NaCl. Então percebam, uma temperatura realmente muito alta, né? 900 graus Celsius. A partir de então, nós obtemos os íons Na+, Cl-, ok? Na+, Cl-. E isso acontece em duas situações. O composto iônico, ele vai se dissociar quando em solução aquosa, quando a gente mistura ele em água ou quando a gente funde. Ao fundir, nós quebramos o seu retículo cristalino e nós temos os íons livres. Então a ideia é essa, os íons têm que estar livres, né, para que o processo funcione. Então vamos ver o que acontece aqui. A partir disso, olha só, nós montamos este dispositivo aqui. Esse dispositivo é o que nós chamamos de cuba eletrolítica, onde nós temos aqui dentro o NaCl fundido. Então, aqui nós temos o NaCl, né, na forma de Na+, está no estado líquido, mais Cl- e também está no estado líquido, né, ou seja, o NaCl fundido no estado líquido. Está aqui. Então veja que a temperatura aí está muito elevada, né, gente? Temperatura muito elevada. Aí, nós vamos utilizar uma fonte. Pode ser uma pilha, pode ser uma bateria, né?
Nesta fonte, eu queria recordar com você um conceito muito importante para você entender o processo aqui. Olha só. Lembra que numa fonte nós temos o polo positivo, que é o cátodo, e nós temos o polo negativo, que é o ânodo, na bateria, na pilha, certo? O que acontece no ânodo e no cátodo? Ó, no cátodo sempre vai ocorrer a redução. No ânodo sempre vai ocorrer a oxidação. Não se esqueça disso, hein? Ó, na redução, a redução sempre vai acontecer no cátodo. A oxidação sempre vai acontecer no ânodo. Por que eu estou contando isso para você? Porque olha só, esta fonte, esta pilha, esta bateria que eu coloquei ali, o que ela está fazendo? Ela está promovendo, né, um fluxo de elétrons que vai partir deste eletrodo, ó, um fluxo de elétrons que vai partir deste eletrodo e vai chegar neste. Então, ó, aqui geram-se os elétrons. Lembra que a pilha é o polo negativo, o ânodo é o polo gerador de elétrons? Então gerou-se elétrons aqui, belezinha? Ó, então tá vindo elétron para cá, que estão todos ficando aqui no meu eletrodo inerte, tá? Pode ser um eletrodo de platina, não, um eletrodo inerte. E aqui, ó, esses elétrons, para eles virem para cá, eles têm que estar saindo de algum lugar. De onde que eles estão saindo? Eles estão saindo deste polo aqui, ó. Olha aí. Então, vamos fazer uma analogia bem bacana para vocês entenderem. Esta bateria, esta pilha que está aqui, esta fonte, ela está servindo como se fosse uma bomba, tá? Não aquela bomba que bum, explode. Não, tá? Não é essa bomba que eu estou falando. Estou falando daquelas bombas que servem para bombear, por exemplo, bombear água, né? Quando você tem, por exemplo, uma torneira num segundo andar e uma caixa d'água embaixo, né? Nunca vi isso acontecer, mas seria um exemplo bacana para a gente falar sobre fenômeno não espontâneo. A água não vai sair naturalmente aqui de baixo e chegar lá em cima. Deveria ser o contrário, não deveria? Mas é possível fazer essa água chegar lá? Claro que é. Basta eu bombear esta água lá para cima. O que vai acontecer aqui é mais ou menos isso. Essa fonte, ela vai bombear, falando muito vulgarmente, né? Ela vai bombear esses elétrons daqui forçosamente, né? De maneira bem forçada, ela vai bombear os elétrons daqui e jogá-los para cá. Aí o que vai acontecer? Presta muita atenção. Nós temos Na+, Cl-, né? Livres, íons livres, aqui neste composto que está fundido, nesse NaCl fundido. Olha só que bacana o que vai rolar aqui, galera. Ó, este polo que ficou negativo, cheio de elétronzinho, o Na começa a migrar para cá. Ó, o Na começa a migrar para cá. O Na que é positivo acaba sendo atraído. E quando ele chega aqui, ele acaba recebendo um elétron. Então o Na daqui, ó, ele vai todo migrar para esse polo aqui, que é o polo negativo. Olha, o positivo vai migrar para o polo negativo, certo? E lá ele vai receber um elétron. Então, olha só o que vai acontecer. Agora, quando ele receber um elétron, o que está acontecendo com ele? Ele está reduzindo. Não é isso? O Na+ recebeu um elétron, ele reduziu, não reduziu? Então, percebam o que acontece. Onde é que ocorre a redução? Ocorre no cátodo. Ah, então esse polo aqui vai ser o cátodo? Sim, vai ser o cátodo. Olha aí, cátodo. Opa, mas espera um pouquinho, professor. O cátodo não é o polo positivo? É o polo positivo na pilha, gente. Mas na realidade a definição que nós vamos ter que entender aqui é que no cátodo sempre vai ocorrer a redução. Então, como a redução está ocorrendo desse lado, o Na está migrando para cá, né? Aqui vai ser o cátodo. O polo negativo na eletrólise é o cátodo. Então a semi-reação catódica vai ser essa daqui. Olha o Na. Ele virá, Na+, vai receber um elétron, produzindo Na0. Observa? Na0. O Na0 é o quê? É o Na no estado sólido.
Então, este Na, ele começa a se depositar aqui, ó, que bacana, ele começa a se depositar no estado sólido. Então, nós temos o Na sólido se depositando aqui porque acabou de receber um elétron, tá? Então, foi isso que aconteceu nesse polo. Então, esse vai ser o cátodo. Por outro lado, o que vai acontecer? Eu não falei para vocês que essa fonte, esta bateria, esta pilha, ela está servindo aí como uma bomba, ela está bombeando elétrons de um polo e jogando no outro? Então olha o que vai acontecer aqui, ela vai ter que retirar elétron. Quem que vai doar esses elétrons? Eles mesmos, ó. O Cl, que vai para cá. Como esse polo está positivo, o Cl vai todo migrar para cá. Na hora que o Cl chegar aqui, ele vai perder esse elétron, ó. Esse elétronzinho vem para cá, de uma maneira até que bem forçada, né? Esse elétronzinho sai e vai ser bombeado para cá. Então olha o que acontece com ele, gente. O Cl- vai acabar produzindo. Vamos lembrar que tanto o Na como o Cl, né? Eles vão sofrer fenômenos de oxidorredução. E vamos lembrar especialmente que o Cl, olhem bem, o Cl, ele forma moléculas, né? Cl, quando se junta a outro Cl, forma Cl2. Então, é o que nós vamos formar aqui, Cl2. Mas como nós temos um só, a gente vai escrever assim, ó, meio Cl2 mais um elétron. Então, esse elétron aqui está sendo doado, está havendo aqui um processo de oxidação. Ele está doando esse elétron. E esse elétron que ele está sendo doado, está sendo bombeado para cá, está vindo para cá. E o Na, então, está sendo obrigado a capturar esse elétron. Perceberam? Então, o fenômeno é um fenômeno não espontâneo, é um fenômeno forçado que está rolando aqui. Então, percebam aqui. Aí, o que vai acontecer? Como isso daqui é um gás que é formado, gente, né? Vai começar a se formar um monte de bolinha aqui, ó. Um monte de bolinha de Cl2, bolhas de Cl2 que vão se desprendendo, ó. Bolhas de Cl2 que vão se desprendendo, olha aí. Cl2, que é gasoso, cloro gasoso, que vai acabar se desprendendo. Agora perceba o seguinte, o que está rolando aqui? Está rolando uma oxidação. A oxidação ocorre onde? No ânodo. Exatamente. Então, o polo positivo na minha eletrólise será o ânodo. Aqui está. Então o ânodo será o polo positivo da minha eletrólise. Sacaram? Viu que bacana? Não é? Ou seja, não é muito difícil de entender, né? É um conceito bem tranquilo para a gente sacar aí a eletrólise. Agora, dá para fazer uma equação global aqui? Claro que dá. Olha aí, vamos fazer o seguinte. Aqui nós vamos fazer o seguinte, olha só. Está vendo esse Na mais que está aqui? Vamos cortar com esse Na que está aqui. Está vendo esse Cl que está aqui? Vamos cortar com esse Cl que está aqui. Né? Tem um elétron aqui também. Vamos somar tudo, ó. NaCl. Então, NaCl. No processo eletrolítico produziu o quê? Na0 sólido mais meio Cl2 gasoso, que foi desprendido aqui. Então, esta é a eletrólise ígnea do NaCl. Um detalhe interessante, o sódio na sua forma metálica, né, ele é um metal alcalino, nós conseguimos obter a partir então desse processo de eletrólise ígnea. Nós conseguimos obter o sódio e conseguimos também obter o cloro gasoso. Então, tanto cloro gasoso quanto sódio metálico, né, não vai ser encontrado na natureza, porque ele é um metal extremamente reativo. Para você ter uma ideia, quando você pega um pedacinho de sódio metálico e joga em água, ele explode, né, de tão reativo que ele é. Ele é um metal alcalino, está lá na coluna 1 da tabela periódica. Não vai ser encontrado livre na natureza. Por isso ele vai ser combinado com outros elementos, né, formando diferentes substâncias aí, ok? Então, nós obtemos o sódio metálico e o cloro gasoso a partir da eletrólise ígnea do cloreto de sódio, do sal de cozinha. Lembrem que na eletrólise ígnea nós precisamos de muita energia. Por quê? Porque nós precisamos fundir o material.
Nós precisamos fazer com que ele passe para o estado líquido. No caso do sal de cozinha, algo em torno de 900 graus Celsius. Mas existe outra forma de fazer eletrólise? Existe. Esta outra forma vai obter os mesmos produtos? Nem sempre. Vamos falar agora sobre a eletrólise que ocorre em solução aquosa. Vamos conhecer a eletrólise em meio aquoso. Vem comigo! Pois é, galera, vamos falar agora sobre eletrólise em solução aquosa. Qual a diferença da eletrólise em meio aquoso para a eletrólise ígnea? Primeiramente, a relação à energia, né? Veja que a eletrólise ígnea nós utilizamos o material sozinho, né? E em elevadíssimas temperaturas. Eu preciso pegar aquele material e fundi-lo para sujeitar ao processo eletrolítico. Já em solução aquosa, eu pego o material, pego aquele salzinho, dissolvo em água e sujeito esta solução aquosa ao processo eletrolítico, ao procedimento eletrolítico. Beleza? Bom, vamos analisar algumas diferenças que são importantes aqui. Olha só, vou tomar como referência o NaCl ainda. Tá? Temos aqui o NaCl que vai formar Na mais Cl-. Devemos nos lembrar que agora nós temos a água também, que vai formar os íons H+, e OH-, devido à autoionização da água. Lembra que nós estudamos a autoionização da água na nossa aula sobre pH e pOH? Pois é importante a gente se lembrar disso, que a água ela se autoioniza. Muito pouquinho, é claro, mas ela se autoioniza, ela forma íons H+, e OH-. Então nós teremos dois íons positivos, dois cátions aqui, e dois ânions aqui. De certa forma, o que vai acontecer? Os cátions vão ser atraídos para o polo negativo, para o cátodo. Os ânions vão ser atraídos para o polo negativo, para o ânodo. Só que haverá aí uma chamada prioridade de descarga. Opa, quem é que vai descarregar mais facilmente? O Na ou o H+? Quem é que vai descarregar mais facilmente? Quem é que vai sofrer processo de oxidação ou de redução? O Cl- ou o OH-? Veja, este daqui vai precisar receber elétron, então ele vai ter que reduzir. Esse daqui vai ter que doar elétron, olha os elétronzinhos deles aqui, ó, tá vendo? Então esses vão ter que doar elétrons, esses vão ter que se oxidar. Então aqui no cátodo, que é o polo negativo, o que vai rolar no cátodo mesmo? Você lembra? No cátodo vai rolar a oxidação. É a oxidação que ocorre no cátodo, gente? Não, no cátodo ocorre a redução. É lá no cátodo que ele vai capturar o elétronzinho. Então, vem o Na, vem o H+, vai ter que chegar no cátodo, capturar o elétronzinho e se reduzir. Aqui no ânodo, que é o polo positivo, alguém vai ter que doar elétron para ele. Então aqui vai haver um processo de oxidação, beleza? Então olha só, gente. Qual dos dois vai prioritariamente para cá? Está escrito onde isso? Está lá na tabela dos potenciais de redução. E na realidade, para a gente facilitar um pouco a nossa vida, não ter que ficar todo momento consultando a tabela dos potenciais de redução, o que a gente faz? Potenciais de redução e oxidação, o que a gente faz? Tem aqui um dispositivo bem prático, prioridades de descarga. O hidrogênio tem prioridade sobre os elementos da coluna 1, coluna 2 e o alumínio. Já os demais metais, eles vão descarregar depois do hidrogênio. O hidrogênio, então, tem a capacidade de receber elétrons maior, né? Ele vai ter uma capacidade maior de se reduzir do que os elementos da coluna 1, Lina, Cama, Robson, Crusoe em francês. Bela Magrela casou com o senhor Barão Ratão, coluna 2, e mais o alumínio. Então ele se reduz mais facilmente que esses elementos e estes demais elementos aqui, esses demais átomos, esses demais metais, eles vão ter uma maior facilidade de redução do que o hidrogênio. Já na parte de oxidação, veja que a água gerou aqui OH.
O OH ele tem uma capacidade maior de se oxidar do que os ânions oxigenados e os fluoretos. Então, ânion oxigenado, NO3-1, SO4-2-, esses não vão ter vez, né? Por quê? O OH ele sempre vai oxidar primeiro, ele sempre vai doar o seu elétron primeiro que esses ânions oxigenados e os fluoretos. Já os ânions não oxigenados acabam tendo prioridade, os ânions oxigenados e os ânions orgânicos, tá ok? Bom, vamos ver isso na prática, né? Como é que isso funcionaria aqui? É algo mais ou menos assim, galera. Vou pegar uma outra caneta aqui, beleza? Olha só o que vai acontecer. Veja que o Na+, e o H+, vamos ver onde é que está. Ó, o Na está na coluna 1, é um metal alcalino. O H+ tem prioridade, então quem vem para cá, é o H+ prioritariamente. Isso não quer dizer que o Na também não vá, ele vai, mas em menor quantidade, ele vai ser descarregado, ele vai descarregar num segundo momento, tá? A prioridade de descarga é o H+. Então, o H+ caminha aqui para o polo negativo, beleza? Entre este e este, quem é que tem prioridade? Vamos observar aqui, ó. O OH tem prioridade sobre os ânions oxigenados e os fluoretos. Mas ele não vai ter prioridade sobre os ânions não oxigenados e orgânicos. Esse ânion aqui não é oxigenado, então é ele que vai para cá, ó. Beleza? Então nós teremos aqui o Cl-1. Vou dar uma dica super importante para você agora. Quando você perceber, está caminhando para cá o hidrogênio, o Cl, aqueles não metais, né, que vão produzir moléculas, que vão produzir, vai ter que produzir H2, vai ter que produzir Cl2, o que você faz? Duplica já tudo para ficar mais fácil para você. Então, ó, coloca aqui 2NaCl, 2H2O. Então você vai ter aqui 2Na, 2Cl-, 2H+, e 2OH- para você não ter fração na sua equação aí, beleza? Então olha só, aqui ficou 2H+, 2Cl-. Muito bem. O que nós vamos fazer agora, gente? Presta muita atenção. Ele chegou aqui nesse polo, o que vai acontecer? Ele vai receber, olha aí, vai receber 2 elétrons. Para quê? Porque recebendo 2 elétrons, ele vai se transformar em H2. Ele vai produzir o H2, que é a molécula de hidrogênio, que vai se desprender aqui. Daqui a pouquinho eu vou mostrar aqui no desenho, aqui no dispositivo, como é que isso vai acontecer, ok? Bom, e o Cl-? O Cl-, quando ele chegar lá no ânodo, né, ele vai, como é o polo positivo, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que doar o elétron dele neste caso. Então, ele vai doar o elétron dele. Ao doar o elétron dele, nós vamos ter 2 Cl's que estão com suas camadas incompletas, elas não estão estáveis. Então elas se ligam, formando então o gás cloro Cl2 mais os 2 elétrons que ele está doando. Podemos escrever a partir daí uma equação global? Claro que nós podemos, né, galera? Olha só que bacana que fica a equação global agora, porque eu vou envolver todo mundo. Você vai entender por que eu dupliquei. Ó, eu posso mandar embora esse 2 elétrons com esses 2 elétrons daqui, posso mandar esse 2H+ com esse 2H+ daqui, esse 2Cl- com esse 2Cl- daqui, e aqui H2 e Cl2 que ficam aí. Então vejam, na equação total, 2NaCl, olha aí, 2NaCl mais 2H2O, está produzindo o quê? 2Na+, mais 2OH-, aquoso, né? Vamos escrever aqui, deixar bem claro isso, aquoso, mais H2, olha lá o gás hidrogênio saindo, mais o gás Cl2 que está sendo produzido aqui. Agora perceba, esta é a forma que nós temos de industrialmente preparar o NaOH, que é a soda cáustica. Perceberam? Então,
Olha aí, galera, nós temos a equação completinha aqui, mostrando para vocês a eletrólise em solução aquosa, considerando a prioridade de descargas. Descargas para redução e descarga para oxidação. Vamos lembrar, essa daqui, ele vai precisar receber elétron, está positivo, então nós temos uma redução. Aqui vai precisar do elétron, está negativo, então nós temos uma oxidação. Se você observar aqui, você vai entender que está rolando aqui uma oxidação da água e uma redução da água. Eu vou explicar para você no próximo bloco a oxidação e a redução da água, beleza, galera? Agora olha aquele dispositivo que aconteceu então. O que aconteceu, como eu falei para vocês, que o Na+, que está aqui, né, e o H+, eles vão se aproximar do polo negativo. Ambos vão descarregar, mas a maior frequência, né, de descarrego aqui vai ser de quem? Vai ser do H. Então, no momento que o H caminhar para cá, ó, olha aí, olha o que vai acontecer. Ele vai receber os elétronzinhos que estão sendo bombardeados aqui, né? Olha quanto elétron eu tenho aqui. Então ele chega aqui, captura 2 elétrons, começa a formar H2 aqui. Olha só. Então nós temos moléculas de H2 sendo formadas e saindo aí. Tá? Bom, do lado de cá, quem é que vai? Vai o Cl. Então a prioridade é o Cl. Então olha o Cl caminhando para cá. Cl vem, Cl vem, Cl vem. Na hora que o Cl chegar e capturar e doar, aliás, o elétron dele, ele vai ligar-se ao outro Cl, formando, então, pequenas moléculas, olha aí. Então vai começar a formar um monte de bolinha aqui de Cl2. Nós teremos o Cl2 sendo formado aqui. É claro que nós vamos perceber no polo aqui uma pequena deposição de metal também, tá? Isso é importante a gente ressaltar, porque aqui, ó, esse Na vem em menor quantidade, mas ele vai se depositar um pouquinho aqui também. Então nós vamos ter um depósito de Na mais aqui, ó, certo? Na0. Só que imediatamente esse Na0, quando ele se transforma em sódio metálico, ele reage com a água que está aí, produz soda cáustica e aí fica tudo uma maravilha só. Beleza? Entenderam a ideia, gente? Perceberam o que aconteceu aí? Então, nós temos aqui, ó, só um pouquinho, isso daqui é só um pouquinho que é formado. Prioridade de descarga é do H+, e é isso que vocês têm que sacar. Beleza? Show de bola, fechou? Então, esta é a eletrólise em solução aquosa. Vamos fazer mais alguns exemplos? É só um tempinho para a gente dar uma limpadinha na lousa aqui, a gente já volta com mais um exemplo para você, hein? Vem comigo! É isso aí, galera. Vamos continuar então com mais 2 exemplos sobre eletrólise ígnea para você. Olha só. Aqui nós temos a eletrólise de uma solução de H2SO4, ácido sulfúrico. Então vamos lá. O que a gente vai ter que observar aqui? A preferência de descarga. A preferência de descarga aqui, ó, entre H e H, vai ser o H mesmo, tranquilo, tanto faz qualquer um dos dois, tá? Então vejam, o 2H+, vem para cá, eu tomei cuidado de já duplicar aqui, ok? Então olha lá, 2H+, vem aqui para o polo negativo, para o cátodo, onde ele vai sofrer redução. Então olha lá, 2H+, mais 2 elétrons, eu vou produzir aqui H2, beleza? Então está aqui no cátodo ocorrendo a semi-reação catódica, a redução. Agora, no ânodo, o que vai acontecer? Como é que vai ser essa semi-reação anódica aqui, gente? Ó, eu vou ter que observar os 2 ânions que estão presentes aqui para saber qual deles vai ter preferência. Então, olha aí, o OH, ânions não oxigenados e orgânicos têm preferência, tá? Em relação ao OH. Já o OH tem preferência sobre os ânions oxigenados. Esse ânion é oxigenado. Então quem vem para cá é o OH. Então olha aí, 2OH-.
É aqui que eu vou abrir um parênteses para mostrar uma forma simplificada para você, porque aqui ó, vai rolar o que? A oxidação da água, ok? Você pode simplificar desta forma aqui. 2OH-, né? Vai liberar 2 elétrons, vai produzir meio O2 e uma molécula de água. Então, cada 2 OHs que você tiver, nós vamos produzir uma água, meio O2 mais 2 elétrons. Olha que bacana que ficou. Então, olha aí, nós teremos a formação de água mais meio O2 mais 2 elétrons. Está aqui para você então. Desta forma, como é que fica a equação completinha aqui, global para a gente? Ó, dá para a gente mandar para o espaço. Percebam o seguinte, gente. O H+ foi usado aqui, o OH- foi usado aqui, o H2SO4 apenas manteve o meio eletrolítico para que a reação acontecesse. Ele não foi utilizado, né? Então nós podemos cancelá-lo já de cara, porque ele não foi utilizado. Aqui, 2H+ daqui com 2H+ daqui, 2OH- com 2OH- daqui, 2 elétrons daqui com 2 elétrons daqui. Vejamos o que sobrou. Opa! Uma água daqui com uma água daqui. Olha lá o resultado final. Aqui nós temos H2O produzindo H2 mais meio O2. Aqui nós temos uma eletrólise. Olha aí, galera. Eletrólise da água. Nós conseguimos efetivamente separar os dois componentes da água neste processo eletrolítico usando o H2SO4. Agora observe este outro exemplo aqui. Neste outro exemplo, o que é que vai acontecer? Vamos observar. Olha só. Prioridades de descarga entre o Cu2+ e o H+. Vamos lá? Olha, o H+, ele ganha da coluna 1, coluna 2 do alumínio, mas ele perde aí em relação ao processo para os demais metais. Então aqui quem vem é o Cu2+. Então o Cu2+ vem para cá, recebe 2 elétrons e forma cobre metálico, beleza? Então tá aí o Cu2+ nesta escala de prioridades. Agora vamos ver, entre o SO4 e o 2OH-, quem vem é o OH-. Desta forma nós teremos então, olha aqui o OH-, então 2OH- vai produzir aqui H2O mais meio O2 mais 2 elétrons. Lembre que o OH- tem prioridade, né, sobre os ânions oxigenados e os fluoretos. Desta forma, o que nós vamos ter aqui? Vamos lá, para a reação global. Ó, aqui, posso mandar para o espaço Cu2+. Aqui o OH também pode ir embora. 2 elétrons, uma água daqui com uma água daqui. Olha o que sobra, galera. E aqui vai ser a nossa reação, hein? CuSO4 mais H2O. Olha aí. Vai produzir o quê? 2H+ mais SO4 2-. 2H+ mais SO4 2-, mais, ó, vou colocar aqui embaixo, Cu0 mais meio O2. Então perceba que aqui nós produzimos um importante, né? Nós produzimos um importante reagente, uma importante substância utilizada na indústria, que é o ácido sulfúrico, H2SO4 aqui. Nós conseguimos produzir a partir deste processo eletrolítico, perceberam? E mais cobre metálico. Então, entendam que a eletrólise, seja ela ígnea, seja ela em solução aquosa, ela é muito importante para a produção de muitos materiais, de muitas substâncias que são largamente utilizados no nosso dia a dia
ou, é claro, nos processos industriais. Beleza? Vamos falar no último bloco desta nossa videoaula de hoje, a eletrólise com eletrodos ativos, onde nós vamos dar um enfoque muito especial a um processo extremamente importante, a galvanoplastia. Já ouviu falar da galvanoplastia? É o processo através do qual você acaba fazendo aquelas coberturas, né? Você já sabe aquelas joias folheadas a ouro, folheadas a prata? Nós vamos entender esse mecanismo, né, através da explicação sobre o processo de galvanoplastia. Vem comigo conhecer a galvanoplastia. Galvanoplastia. Vamos falar sobre um processo de eletrodeposição de metais que serve para produzir pequenas coberturas metálicas, né? Uma fina camada de metal que vai cobrir um determinado objeto. Neste exemplo que nós vamos dar para vocês aqui, nós vamos utilizar um eletrodo de cobre e uma colher, exatamente. A colher será o cátodo, onde vai ocorrer a redução. A placa de cobre será o ânodo, onde vai ocorrer a oxidação, beleza? E ambos estarão mergulhados em uma solução de sulfato de cobre. Você pode ver que nós temos íons cobre 2+ aqui e íons SO4 2- aqui. No momento em que essa bateria, essa pilha começar a funcionar, o que vai acontecer? Lembra, ó, elétrons serão lançados para cá, ó, nós teremos elétrons fluindo para o cátodo e elétrons saindo aqui do ânodo, ou seja, nós teremos um processo de oxidação, elétrons vão migrar aqui do ânodo para o cátodo, onde vai ocorrer a redução na eletrólise, beleza? Bom, desta forma, o que vai começar a acontecer, gente? Na hora que esses elétrons chegarem aqui, ó, olha os elétronzinhos chegando aqui, bonitinho, olha aí. Os íons cobre 2+ começam a migrar para cá, certo? Olha os íons cobre 2+ migrando para cá. Quando esses íons cobre 2+ chegarem na colher, olha aí, cobre 2+, recebem 2 elétrons, produzindo cobre 0, cobre sólido. Então, essa colher começa a ser recoberta, né, por uma fina camada de cobre aqui. Ó. Então, vai haver uma cobertura de cobre nesta colher, beleza? Agora, o que está acontecendo aqui? Percebam que esse eletrodo de cobre é um eletrodo ativo, então ele está perdendo elétrons. Desta forma, ele vai sofrendo uma pequena corrosão, né? Uma pequena corrosão, e íons cobre vão sendo produzidos. Ele está perdendo elétron, né? Essa placa está perdendo elétron. Então começa a cair íons cobre, íons Cu2+ aqui na solução. Agora, a quantidade de cobre que se deposita aqui é exatamente a mesma quantidade de cobre que acaba saindo da placa e caindo na solução. Desta forma, não vai haver alteração na concentração da solução de sulfato de cobre. A concentração da solução vai se manter constante. Por quê? Porque a quantidade de cobre que vai se depositar na colher é exatamente igual à quantidade de cobre que sai da placa, né? E vai estar parcialmente corroída ao final do processo eletrolítico. Ok? Entenderam aí? Beleza? Tranquilo? Então é isso daqui, a galvanoplastia. Então olha aí, nós temos a colher, que vai ser o cátodo, onde vai ocorrer a redução, vai haver a deposição do cobre metálico sobre ela, você vai tirar, a colher vai estar toda cobertinha com cobre, né? E aqui no ânodo nós temos a oxidação da placa de cobre, a plaquinha de cobre que está aqui servindo como gerador de íons cobre, né? Para manter a solução aqui, ó, a solução aquosa, né?
constante, beleza? Solução aquosa com concentração constante, ok? Pode ser que durante o processo formem-se bolhas, né? Formem-se bolhas de gás aqui. O que é isso que vai acontecer? Você vai iniciar o processo, começa em um dos polos a formar pequenas bolhas de gás. Na realidade, ou é oxigênio ou é hidrogênio, ou são os dois que acabam sendo produzidos no processo aí pela eletrólise da água também, ok? Belezinha, galera? Belezinha, belezinha, belezinha? Então vamos agora com nossos exercícios. 2 exercicinhos para nós encerrarmos esta nossa videoaula de hoje. Vem comigo conferir os exercícios! Eu também podia decompor a água, se fosse salgada ou acidulada, usando a pilha de Daniel como fonte de força. Lembro o prazer extraordinário que sentia ao decompor um pouco de água em uma taça para ovos quentes, vendo-a separar-se em seus elementos, o oxigênio em um eletrodo, o hidrogênio no outro. A eletricidade de uma pilha de 1 volt parecia tão fraca e, no entanto, podia ser suficiente para desfazer um composto químico, a água. Oliver Sacks, Tio Tungstênio, Memórias de uma Infância Química. O fragmento do romance de Oliver Sacks relata a separação dos elementos que compõem a água. O princípio do método apresentado é usado industrialmente na letra A, obtenção de ouro a partir de pepitas. Letra B, obtenção de calcário a partir de rochas. Letra C, obtenção de alumínio a partir da bauxita. Letra D, obtenção do ferro a partir de seus óxidos. Ou letra E, obtenção de amônia a partir de hidrogênio e nitrogênio. Pois é, galera, vamos então à resolução desse exercício, que é muito simples, um exercício do Enem, né, que traz aí o processo eletrolítico sendo descrito no livro do Oliver Sacks, Tio Tungstênio. Aliás, um livro muito bom, hein? Eu recomendo aí a leitura. Neste trecho, ele fala sobre o processo eletrolítico e a pergunta feita é: o princípio do método apresentado é usado industrialmente na... Vamos nos lembrar que de todos esses métodos apresentados, o que eu citei na nossa aula de hoje foi o processo da aluminotermia, ou seja, a produção de alumínio a partir, então, do processo eletrolítico, ok? Então, a obtenção de alumínio a partir da bauxita, a partir da alumina, num processo de eletrólise ígnea. Então, este é o processo descrito aí. A alternativa correta é a letra C, obtenção de alumínio a partir da bauxita. Mas vamos aproveitar e descrever esse processo. Ó, confira o exercício aqui novamente e vamos agora descrever o processo para vocês, cuja alternativa é a letra C. Aqui temos a alumina, a L2O3, né? Derivado da bauxita. A bauxita é alumina pentaidratada. Aqui nós temos apenas alumínio no estado sólido, que vai ser aquecida e fundindo-se nós vamos ter a L3+ no estado líquido e O2- no estado líquido também. Desta forma, olha o polo negativo. O que vai acontecer no polo negativo do cátodo? Vai ocorrer a redução, recebimento de elétrons. Lembre-se que no cátodo sempre ocorre a redução e no ânodo sempre ocorre a oxidação. Desta forma, 4Al3+ vem para cá, olha o positivo vindo para cá, recebe 12 elétrons formando 4Al0. Já 6O2-, olha aí, vem aqui para o polo positivo, onde vai oxidar, vai perder elétrons. Ao perder os 12 elétrons, nós temos O2 formado aqui no estado gasoso. Desta forma, o que vai acontecer aqui? Vamos à equação geral aqui, ó. Nós podemos mandar para o espaço estes 12 elétrons e estes 12 elétrons. Vamos trocar a cor da caneta aqui para ficar bacana. Olha aí. 2. Al2O3 sólido. Ele foi derretido. Obteve-se o que aqui? Obteve-se 4Al0
0, ok? Líquido, mais 3O2 gasoso aqui, que é liberado, ok? Então, esta é a eletrólise ígnea da alumina, derivada aí da bauxita, no processo de obtenção do alumínio, que nós usamos muito no nosso dia a dia, ok? Vamos então com o nosso segundo exercício aqui para vocês. Bora lá! Segundo exercício, põe na tela para mim. Assinale o que for correto. 1. A eletrólise é um processo espontâneo em que o cátion doa elétron e o ânion recebe elétrons. 2. Para efetuar o processo de eletrólise, é necessário que haja íons livres no sistema, o que pode ser conseguido pela fusão de uma substância iônica ou pela dissociação de certas substâncias em meio aquoso. 4. Na ordem de descarga de cátions, o íon H+ possui prioridade sobre os metais alcalinos e alcalino-terrosos, já que estes últimos possuem potencial de oxidação positivo. 8. A eletrólise pode ser utilizada para produzir metais com grande pureza, na ordem de 99%. 16. A galvanização é uma técnica que consiste em dar revestimento metálico a uma determinada peça, colocando-a como cátodo, polo negativo, em um circuito de eletrólise. Pois é, vem comigo então para a resolução desse exercício que você confere aqui comigo, olha só. Primeiro item, a eletrólise é um processo espontâneo em que o cátion doa elétrons e o ânion recebe elétrons. Não é verdade. A eletrólise é um processo não espontâneo, lembram disso? Pois é, espontânea é a pilha. Processo eletrolítico espontâneo é a pilha. A eletrólise é não espontânea. Então, errada esta primeira afirmação. Segunda afirmação, para efetuar o processo de eletrólise é necessário que haja íons no sistema, o que pode ser conseguido pela fusão de uma substância iônica ou pela dissociação de certas substâncias em meio aquoso. Está correto. O primeiro tipo é a eletrólise ígnea, aquela em que você funde o material. O segundo tipo é a eletrólise em meio aquoso, no qual você dissolve o material em água. Então, este item está correto. Vamos para o quarto item aí. Na ordem de descarga de cátions, o íon H+ possui prioridade sobre os metais alcalinos e alcalino-terrosos, já que estes últimos possuem potencial de oxidação positivo. Exatamente. O hidrogênio H+, a tendência dele então vai ser, neste caso, reduzir-se com mais facilidade. Então ele acaba tendo um potencial de redução maior em relação aos metais alcalinos e aos metais alcalino-terrosos e também o alumínio, né? Então ele tem uma tendência de redução maior, então ele vai receber elétrons mais facilmente do que estes metais. Então aqui o item também está correto. O oitavo item. A eletrólise pode ser usada para produzir metais com grande pureza, na ordem de 99%. Exatamente. Olha só o dispositivo. Eu vou colocar aqui uma solução eletrolítica de sulfato de cobre, né? E vou mergulhar aqui uma placa de cobre impuro e uma placa de cobre puro. Ó, então aqui nós temos o cobre com alto grau de pureza, tá? O que vai acontecer aqui? Lembra, ó, elétrons viram para cá, elétrons viram para cá, o cobre 2+ cai na solução e automaticamente se deposita aqui, ó, na forma de cobre puro. Ou seja, as impurezas que estão aqui, elas vão caindo aqui na solução. Ele vai sofrendo corrosão, o cobre que estava então do lado de cá, vem para cá, se deposita e desta forma nós purificamos a barra de cobre com um grau de pureza de até 99%. Percebeu? Então o processo eletrolítico também serve para isso, alternativa correta. E a última, a galvanização, uma técnica que consiste em dar revestimento metálico a uma determinada peça, colocando-a como cátodo, polo negativo, em um circuito de eletrólise. Tá certo isso ou não? Tá certo, gente, claro que tá certo.
Então a galvanoplastia, nós vamos colocar a substância que vai, a peça metálica que vai receber o revestimento, né? Nós vamos colocá-lo bem aonde? Olha aí, onde é que a gente coloca? A gente coloca aqui no cátodo, né? Onde, sendo o polo negativo, vai rolar aqui a redução e com isso nós teremos a cobertura metálica nessa peça, como nós mostramos agora há pouco a galvanoplastia de uma colher, né, sendo recoberta pelo cobre. Então está correto aqui. Então nós temos aqui esse primeiro está incorreto, 2 aqui, 4, 8 e 16. 16 mais 8, 24, 28, 29, 30. Esta é a somatória. 30 é a somatória. Deixa eu conferir. 16, 20, 28, 30. Beleza. Está aqui para você a resolução deste exercício. Ok? E assim encerramos os exercícios neste dia, nesta aula sobre eletrólise. Bora, gente! Valeu, galera! Muito obrigado a você que esteve conosco em mais esta super videoaula. Hoje falamos sobre eletroquímica, fenômenos eletrolíticos. Trabalhamos o conceito de eletrólise, o fenômeno não espontâneo. Também falamos sobre galvanoplastia e exercícios para finalizar esta nossa super videoaula. Semana que vem estaremos trabalhando a parte de análise quantitativa da eletrólise. Sim, as leis de Faraday. Próxima videoaula para você aqui no nosso canal Quimicando com Kaká.